Vai ser para minha aguinha, se não fosse minha aguinha agora, né? Cumprimentando os nossos ouvintes neste momento, saudando na paz de Cristo e aproveitando para trazer uma mensagem baseada numa leitura prévia de um trecho das Escrituras Sagradas. E eu gostaria muito de pedir a atenção dos amigos enquanto fazemos a leitura deste pequeno trecho que se encontra no Evangelho de Mateus, na Bíblia Sagrada, Novo Testamento, livro de Mateus, que é um dos 4 evangelhos, no capítulo 24, a partir do versículo 10 até o 14. Eu quero antecipar que esta passagem que será lida é um trecho que foi falado pelo próprio Jesus. Então eu quero afirmar que as palavras que serão lidas neste momento são palavras do próprio Cristo. Mateus 24, de 10 a 14. Olha só como nos diz essa passagem. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Estamos diante de um texto profético. Significa que fala sobre os acontecimentos dos últimos tempos. E este foi precisamente o momento em que perguntaram a Jesus: quando seria o fim de todas as coisas? Quando essas coisas estariam se aproximando? E que sinais haveriam da sua vinda? Foi a pergunta que está no início deste momento, deste texto que foi lido agora. E então, Jesus começou a dar a resposta a estas perguntas. E mencionou aqui muitos acontecimentos que seriam indicativos da aproximação do fim e da sua vinda. Então quer dizer que haverá um fim? Sim, haverá. A Bíblia diz isso, porque houve um começo também. Deus criou todas as coisas no início, mas a palavra dele, que está contida nas Escrituras Sagradas, nos fazem entender que esse sistema, da forma como ele se encontra agora, ele não continuará para sempre desse jeito. Este mundo haverá de passar por uma transformação, e a principal causa dessa transformação será a eliminação, a aniquilação de todo o pecado e suas consequências que hoje existem sobre a terra. E quando Jesus começou a falar
sobre os sinais que antecederiam este momento. Ele mencionou aqui, como dissemos, vários deles. E um dos sinais que faz parte da nossa leitura é justamente quando ele diz: nesse tempo, que tempo? Tempo do fim, quando o fim estiver próximo. Que tempo? Quando estiver chegando o momento que ele falou. Nesse tempo, muitos serão escandalizados. Cada uma destas palavras merece uma atenção da nossa parte, para que possamos compreendê-la. E quando ele fala que muitos serão escandalizados, talvez isso não seja tão claro quando se ouve assim, ou quando se lê em uma leitura superficial. Mas eu quero poder resumir e contribuir para a compreensão do que isso significa. Escandalizados. Olha, nós vemos no mundo de hoje as pessoas com uma tendência muito grande para se pautar nas ações dos outros, ações de pessoas humanas. Eu vou te dar um exemplo. Ora, há muitas pessoas que afirmam ser de Deus e que podem até pregar a palavra de Deus, e você sabe que essa pessoa participa de uma igreja, de um ambiente religioso. Então, se de repente em algum momento algo acontece com essa pessoa, que ela pratica algo, uma ação que é reprovável diante da sociedade, então o natural de acontecer com o ser humano é se escandalizar. Se escandalizar. Como assim? Não era esse que dizia que era de Deus? Não era esse que falava a palavra de Deus e agora fez isso? As pessoas que se posicionam dessa forma, elas estão escandalizadas pela ação de alguém da qual tinha uma outra imagem. Escândalo. E hoje nós podemos perceber como as pessoas estão escandalizadas. Mas o que eu quero chamar a atenção é que uma grande quantidade de pessoas escandalizadas é um sinal de que este mundo está chegando no fim. Porque é isto que Jesus está respondendo nas palavras que ele apresenta aqui. Trair, outro sinal apresentado, quando ele diz: trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Pense, eu não vou comentar muito sobre esta parte, mas observe o mundo como está hoje. Será que isto está acontecendo? Será que neste mundo estão havendo muitas traições? Trair-se-ão uns aos outros, e muitos se aborrecerão. Será que isto está acontecendo? Por isso que eu não vou comentar. Basta dar uma olhada ao redor e ver se isso está acontecendo. E se isso está acontecendo, que momento é esse que estamos vivendo? O próximo sinal mencionado por Jesus: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Está aí. Hoje as pessoas vivem confusas. Por quê? Porque ouvem tantas coisas por aí, prometendo tantas vantagens espirituais, mas aí fica a confusão. Quem está falando a verdade? Quem está dizendo o que é certo? Porque há pessoas que se apresentam como se fossem verdadeiras e não são, e enganam a muitos. E então as pessoas percebem
lá na frente uma decepção por conta daquilo que a pessoa dizia e agora não acontece, não se cumpre, e o seu comportamento não condiz com aquilo que está falando. Então, nós estamos diante aqui de uma outra coisa. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Olha, muitas pessoas já têm sido enganadas, porque deram ouvidos a falsos ensinamentos, a falsos profetas, pessoas que utilizam de forma interesseira por algum motivo da palavra. Isso tem confundido a cabeça de muita gente. Mas como se livrar disto? O próprio Jesus disse: pelos frutos os conhecereis. Então, falsos profetas é um sinal, o aparecimento de muitos falsos profetas é um sinal de que o fim também está se aproximando. E isso também gera escândalos e as pessoas ficam escandalizadas. Eu quero concluir trazendo mais um sinal que foi falado por Jesus. Olha só: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por se multiplicar a iniquidade. O que é iniquidade? Iniquidade é pecado. A gente tem visto como tem se multiplicado o pecado. A iniquidade tem multiplicado no mundo. Não há como negar e nem como esconder isso. Mas existem alguns detalhes importantes nesta passagem. E quando diz que o amor de muitos esfriará, o que isso quer dizer? Que amor é esse que vai se esfriar? Eu posso trazer de forma resumida que é o seu interesse em buscar a Deus vai esfriar. Ao seu interesse em cuidar da sua vida espiritual vai esfriar. É aquele desânimo, aquela descredibilidade que as pessoas adquirem, porque talvez em algum momento ela apostou que se fosse a uma igreja, o seu problema, por exemplo, seria resolvido. Mas ela chega naquele ambiente, de repente encontra algo que não a satisfaz, ou que a decepciona. Então ela se desanima, ela fica fria. E olha, eu quero te alertar que essa iniquidade e esse pecado que aumenta faz com que as pessoas esfriem. E isto é um sinal de que Jesus está perto de voltar. E então eu quero finalizar com a solução para tudo isto que está apresentado aqui nas palavras do próprio Jesus. Quando ele diz, há um porém aqui, há um mais que pode ser interpretado como um porém. Porém, aquele que perseverar até o fim, é esse que será salvo. É aquele que vence os escândalos, é aquele que vence os falsos profetas, aquele que vence os falsos ensinamentos, aquele que vence o esfriamento. É esse que vai estar preparado para se encontrar com Jesus no dia em que ele vai voltar, e dia este que ele indica está perto. E é por isso que nós anunciamos, para poder ajudar aos nossos ouvintes, para que também possam compreender que este é um perigo que está envolvendo muita gente, mas que há uma saída. Qual é a saída? Perseverar até o fim. Não ande pelos atos dos outros. Esqueça o que alguém praticou, que o deixou escandalizado. Siga a palavra de Jesus, esteja firme, e então irá se encontrar com Ele. E eu agradeço por esta oportunidade, em nome de Jesus.